Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos de Geografia 2 dessa vez, tá? A gente vai falar agora sobre o capítulo 9 de Geo 2, que é sobre a Guerra Fria e o momento pós-Guerra Fria. Tudo bem? Esse momento que a gente, de Guerra Fria e de pós-Guerra Fria, a gente chama de velha ordem e de nova ordem mundial. A gente vai falar melhor sobre a nova ordem mundial lá no finalzinho, tá? Da aula. Mas eu preciso adiantar que a gente está falando desses dois termos, desses dois momentos. A velha ordem é o momento até a Guerra Fria, tá? Em que o mundo viveu até a Guerra Fria. E o que a gente chama de nova ordem mundial é o momento pós-Guerra Fria, que a gente vai estudar melhor depois. O que seria ordem mundial, gente? A ordem mundial é a organização dos países. Como eles propõem os seus interesses, quais métodos eles utilizam para alcançar os seus objetivos dentro de uma geopolítica mundial. Isso é a ordem mundial. Até o período da Guerra Fria, até 1991, a gente pode dizer que vivia uma velha ordem. A maneira como os países se organizavam era feita de uma forma. Pós-Guerra Fria, isso muda e a gente diz que a gente vive uma nova ordem mundial. Essa forma de organização, essa forma de mostrar os seus interesses, os métodos utilizados passam a ser outros. Ok? Então, é a velha ordem versus a nova ordem. E aí a gente entra na Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências hegemônicas do pós-guerra. Quem eram essas potências? Estados Unidos, que defendia uma ideologia capitalista, e União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendia a ideologia do socialismo. Quando eu falo que foi um conflito político, ideológico e militar de duas grandes potências hegemônicas, o que é ser uma potência hegemônica? É ter poder, é ter influência. Em 1945, quando acaba a Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética emergem com poder, tanto no âmbito político, quanto no âmbito ideológico, ou seja, de suas doutrinas políticas ideológicas, quanto na força militar, no poderio militar. Então, são duas frentes com pensamentos distintos, com características distintas, mas com o mesmo poder, tá? O termo Guerra Fria, ele foi utilizado, né? Por que esse nome frio? Aquilo que é frio não lembra uma guerra em si, concordam comigo? Se fosse quente, quando a gente utiliza o termo quente, nossa, a guerra estava a mil. Mas uma guerra fria é aquela guerra parada. Por que foi utilizado esse termo guerra fria? Por um único motivo. Porque não houve conflito direto entre as duas superpotências, tá? Estados Unidos e União Soviética. Ah, professora, então você está querendo dizer que não houve nenhum conflito durante a Guerra Fria? Não, não foi isso que eu quis dizer. Aconteceram vários conflitos, mas esses conflitos eram locais. Eram conflitos que cada uma das potências defendia em um determinado local. Mas não houve conflito entre os Estados Unidos contra a União Soviética diretamente, tá? E por que não houve? Porque as duas potências eram muito fortes, tá? E eles sabiam que o efeito seria devastador caso as duas potências decidissem combater uma com a outra, né? O efeito seria devastador para o mundo, para as duas potências. E a ideia não era essa. A ideia era conseguir alcançar o máximo de seguidores possíveis. Era poder influenciar o máximo de países a seguir os seus ideais políticos, os seus ideais econômicos, ideológicos, a confiar no seu poderio militar,
ok? Por isso, Guerra Fria. Continuando. Bipolaridade. A Guerra Fria, ela marca o termo que a gente chama de bipolaridade, tá? E fica muito óbvio. O que é bipolaridade? Dois polos de poder. Eu já tinha dito para vocês que foi no fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria que surgem dois polos de influência, dois países hegemônicos, Estados Unidos e União Soviética. Então a gente diz que o mundo fica dividido entre esses dois polos de poder. Quem que eu sigo, quem que está certo, em quem que eu confio, quem que eu apoio, essa foi a divisão mundial. E basicamente isso aconteceu entre o mundo ocidental e o mundo oriental. O Ocidente apoiou os Estados Unidos e os seus ideais. O Oriente apoiou mais a União Soviética e os seus ideais. O que passou a existir no mundo foi o que a gente chamou de cortina de ferro. A cortina de ferro é essa divisão entre Ocidente e Oriente devido ao apoio que era dado, de um lado, né, do lado oeste, aos Estados Unidos e a todos os seus ideais, e a leste, a União Soviética e a todos os seus ideais, respectivamente, né? Qual foi a materialização dessa bipolaridade? O que houve de concreto para provar essa divisão? O que aconteceu de concreto, a gente diz que a materialização foi a construção do Muro de Berlim. Foi construído, né, um muro, realmente, que dividia a cidade de Berlim em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Berlim Oriental pertencia, né, estava sob o poder de influência da União Soviética. Berlim Ocidental estava sob o poder de influência dos Estados Unidos, tá? É como se fosse a cortina de ferro que acontecia no mundo sendo materializada, mostrando a sua forma física, que foi um muro construído em Berlim, ok? Coloquei aqui para vocês alguns daqueles ideais diferenciados, né? Falei que eles tinham ideologias políticas e econômicas diferentes. Primeiro, Estados Unidos seguia o ideal capitalista, o ideal de sistema capitalista, enquanto a União Soviética socialista. Os Estados Unidos se baseava numa economia de mercado, onde o setor financeiro, as grandes indústrias eram quem moviam a economia. O Estado, ele era mínimo, ele participava pouco da economia. A ideia do Estado mínimo era não intervir, fazer com que a regularização da economia fosse feita pelas empresas, pelas transnacionais, pelo mercado financeiro, ok? O capitalismo, ele prevê uma acumulação de capital, e isso gera uma grande desigualdade socioeconômica entre os próprios países capitalistas, entre a sociedade dentro de um país capitalista. Esse sistema ele se baseia no consumismo, porque se eu estou trabalhando numa lógica de mercado e eu quero acumular renda, eu preciso consumir. E não adianta eu consumir uma vez. A ideia é incentivar esse consumo, que é a ideia do consumismo. O consumo exagerado, consumir além do que eu preciso, mais do que eu preciso, tá? E baseado numa livre concorrência. Todas as empresas, principalmente, né, todos os bancos, têm, né, o mesmo poder, digamos assim, a mesma liberdade para atuar no mercado, ok? Já no sistema da União Soviética, no sistema socialista, a economia era planificada. O que é uma economia planificada? É o Estado que controla a economia. A gente diz que é um estado de bem-estar social. O Estado ele é provedor e organizador da política e da economia, tá? Por isso o termo também estatização. Tudo girava em torno do poder do Estado. Ele era o poder maior, tá? Inclusive, por exemplo, a coletivização, né? Isso aconteceu, se materializou através da coletivização. Coletivização, como assim?
coletivização das indústrias e das propriedades agrárias, por exemplo. Tudo se tornou de todos, tudo se tornou coletivo. Mas quem geria era o Estado, ok? Continuando. E aí surge uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Iguais ou diferentes? Até agora eu falei para vocês que Estados Unidos e União Soviética eram bem diferentes, né? Tinham um sistema político e econômico diferente, pensavam diferente, se organizavam de forma diferente. Mas, no fundo, o que fez essa Guerra Fria acontecer é o fato de, por um outro lado, eles serem iguais. Lembra que eu falei para vocês que essa guerra foi fria, não houve combate direto entre as duas superpotências, porque eles tinham noção do caos, do poder de destruição de cada um. Porque os dois eram países fortemente armados, igualmente poderosos. Era nisso, então, que eles se tornavam iguais. E foi isso que manteve a Guerra Fria de 1945, quando a Segunda Guerra acabou, até 1991. O fato deles serem iguais nesse sentido, tá? Então, eles tinham sistemas e ideais diferentes, mas eles tinham a mesma força e o mesmo poder. E por isso, o mundo conseguiu ficar dividido, conseguiu ficar nesses dois polos de influência por tanto tempo, tá? A gente diz que a Guerra Fria, ela se baseava no que a gente chama de autorregulação. O que é uma autorregulação? Seria uma regulação do comportamento. Ambos os países, ambas as potências regulavam o seu comportamento, tá? E eles eram previsíveis. Mais uma vez eu digo, por isso, por esses motivos, devido a essa autorregulação, devido ao poder igualitário que eles tinham, é que essa guerra durou tanto tempo, tá? A gente diz que o primeiro conceito que sustentava essa autorregulação foi a solução sistêmica dos conflitos. Sempre havia solução, sempre havia posicionamento. Acontecia algum conflito, Estados Unidos se posicionava, a União Soviética se posicionava rapidamente. Para que não houvesse, por exemplo, uma força, mas para que nenhum demonstrasse um poder maior. Ah, eu me posicionei primeiro, então é porque eu sou mais forte, você está com medo, você não vai se posicionar. Não, de jeito nenhum. Eles tinham consciência da sua força e do seu poder, então essa solução, esse posicionamento era rápido, era instantâneo dos dois lados, tá? Alinhamento automático. Cada país se alinhava sistematicamente com a potência dominante no seu campo. Isso também acontecia, tá? Os países alinhados aos Estados Unidos, quando acontecia um conflito, rapidamente eles já mostravam o seu auxílio, eles já mostravam do lado de quem eles estavam. E a mesma coisa com a União Soviética e com os países que estavam alinhados a ela, tá? E por último, a previsibilidade. O próprio nome já diz, eles eram previsíveis. Uma vez manifestado um conflito que pudesse trazer riscos à estabilidade dos campos, era previsível a intervenção da potência atingida. Essa previsibilidade tem muito a ver com solução sistêmica. No momento em que eles se posicionavam, ficava previsível que eles iriam intervir, sim, que eles estavam mostrando de que lado eles estavam, para que eles vieram, o que eles queriam, ok? Isso gerou, gente, durante muito tempo, dentro da Guerra Fria, o que a gente chama de equilíbrio do terror. Foram esses motivos que fizeram com que o terror, né, muito característico de uma guerra, ou seja, o conflito armado diretamente, o tiro, porrada e bomba, de certa forma, se tornasse equilibrado. Se não houvesse isso, mais uma vez eu repito,
o mundo poderia estar destruído. Gente, como é que acaba a Segunda Guerra Mundial? Bomba de Hiroshima e Nagasaki, bombas nucleares. As bombas nucleares têm um poder devastador imenso. Imagina uma briga de bombas nucleares. Eu jogo aqui, você joga lá, eu jogo aqui, você joga lá. Sem fim, não dá. Ia ser só devastação, só terror. Então, eles queriam ganhar seguidores, eles queriam mostrar o seu poder, queriam mostrar o seu sistema político-ideológico, mas isso tinha que acontecer de forma equilibrada, equilibrando o terror. Haviam conflitos, sim, mas esses conflitos eram localizados, para que não chegasse ao ponto de haver um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Vamos à cronologia. A gente pode dividir a Guerra Fria basicamente em 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chama de fase quente. Saiu. Deixa eu tentar voltar. A primeira fase é a que a gente chama de fase quente. Ela vai de 1945 até 1962. Fase quente porque foi o período de maior tensão. O período em que as duas super grandes potências queriam mostrar para que vieram. Queriam mostrar a sua força, o seu poder. Então foi o momento, por exemplo, da corrida armamentista, Estados Unidos investindo em armamento, investindo no seu poderio militar, União Soviética fazendo a mesma coisa. Corrida aeroespacial. Quem vai chegar à Lua primeiro? Né? Isso demonstrava o quê? Poder. Uma grande potência era aquela que naquele momento tinha tecnologia suficiente para chegar à Lua. Então foi aquele momento de disputa mesmo. Foi inclusive um momento de criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, né? Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia eram alianças militares. A OTAN, a aliança militar que representava os Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, a aliança militar que representava a União Soviética. Foi o momento, né, da crise dos mísseis em Cuba, foi quando houve a Guerra da Coreia, dividindo, né, a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul, foi quando houve a Guerra do Suez, enfim, foi um momento tenso, foi um momento de conflitos intensos, foi um momento em que ambas as partes precisavam mostrar o seu poder, tá? Gente, e era uma disputa sem fim. Um fazia de um lado, o outro reproduzia. O outro fazia outra coisa, vinha o outro também reproduzia. E nisso ficava a disputa da balança, né? A disputa do equilíbrio. Um faz de um lado, não vai ter um mais alto do que o outro. Vai estar sempre em equilíbrio, ok? Já a segunda fase é a fase que a gente chama de coexistência pacífica. A coexistência pacífica foi a época em que aquele termo que eu utilizei anteriormente se consolidou. Foi a época em que ele realmente existiu, que é a época do equilíbrio ao terror. Foi a época em que as potências ficaram, tanto uma quanto outra, mais paradinhas, mais pacíficas, promovendo mais acordos, para que essa guerra se mantivesse por mais tempo, digamos assim. Chegou um momento em que aquela disputa constante para o equilíbrio, né, de corrida armamentista, de corrida aeroespacial, ficou cansativa. E aí eles ficaram mais neutros, mais calmos. Isso não significa dizer que os conflitos terminaram. Não houve mais nenhuma disputa territorial, nenhuma disputa de conquista de influência. Aconteceram sim, tá? Mas foi um momento de maiores alianças. Coloquei como exemplo para vocês, inclusive, as guerras que aconteceram nesse momento da coexistência pacífica. A Guerra do Vietnã, a Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra de Independência de Angola e de Moçambique, tá? Então, aconteceram conflitos, sim, durante esse período, apesar da fase mais pacífica, da fase mais alinhada entre eles.
Terceira e última fase é a fase em que as tensões voltam a acontecer, né? Lá da década de 80 até 84. Gente, esse momento de aumento das tensões foi, por exemplo, o momento em que houve o programa Guerra nas Estrelas, em que os Estados Unidos promoveu novas tecnologias aeroespaciais para espionagem do espaço soviético. Foi a época também em que a União Soviética estava à beira da falência. Nesse momento, final dos anos, meados dos anos 80, ali, né, 1984, a União Soviética começava a dizer que os Estados Unidos estava falido, que ele não estava mais aguentando sustentar a Guerra Fria, e ela se baseou no fracasso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã para poder falar isso. Mas, na verdade, o cenário era outro. Era a União Soviética, que já estava com uma crise interna, o socialismo já não estava mais se sustentando, a fome já estava assolando o país, as pessoas, os seguidores, os aliados já estavam ficando mais insatisfeitos com o sistema, e a União Soviética não tinha mais condições financeiras de concorrer nas disputas com os Estados Unidos, principalmente na corrida armamentista, tá? Então, apesar das tensões terem aumentado, nesse momento, nessa terceira fase, já não havia mais aquela balança em equilíbrio. Apesar da União Soviética não querer demonstrar, os Estados Unidos já começavam a subir, enquanto a União Soviética descia. Essa balança já começava a ficar em desalinho, tá? E isso já mostrava que a Guerra Fria estava por terminar, já estava próxima do fim, tá? E aí, em 1985, Gorbachev, o novo líder da União Soviética, propôs um amplo desarmamento aos Estados Unidos. Gente, era o início de uma bandeira branca. Eu não tenho mais como concorrer com os Estados Unidos e aí eu vou propor esse amplo desarmamento. Foi o primeiro passo para o fim da Guerra Fria. Junto com isso, foi um momento de reformas internas dentro da União Soviética. A perestroika e a glasnost, né, as duas mais famosas, que foi a transparência política e a reestruturação econômica para tentar fazer com que o sistema socialista não entrasse em colapso e talvez conseguir manter a União Soviética nesse conflito, nessa guerra, tá? Mas as reformas não obtiveram sucesso, a fragilidade do sistema soviético se intensificou, continuou, e aí em 1989 acontece um marco do fim dessa guerra, que foi a queda do Muro de Berlim. O muro, que era a materialização da cortina de ferro, da bipolaridade, ele vem abaixo em 1989, tá? E aí, em 1991, a União Soviética se dissolve, entra em colapso, não aguenta mais. Então, a gente diz que em 91 foi realmente o fim da Guerra Fria. Apesar de, desde 1985, esse fim já estivesse sendo encaminhado, tá? Mas em 91 foi quando ele aconteceu devido à dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, gente, com o fim da Guerra Fria, entra o fim da bipolarização, né? O mundo deixa de ter dois blocos, dois polos de poder. Acontece a definição da estabilidade caso a caso, como assim? Lembra que anteriormente essa estabilidade acontecia de acordo com os polos? Ou eu me alinhava aos Estados Unidos ou eu me alinhava à União Soviética. Agora não, depende do caso. Eu preciso saber, não tem mais essa de previsibilidade, tá? Fim do alinhamento automático, fim da autorregulação e da previsibilidade. Com o fim disso tudo, né,
quando a Guerra Fria chegou ao seu término, o que surgiu? O que emergiu? Uma nova ordem mundial, como a gente tinha dito lá no início. Quem criou esse termo, gente, foi o próprio Estados Unidos. Ele, com o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, ele se sente, ok, já, né, ficou claro que essa balança desalinhou, que ele ficou com mais poder, mas aí ele se sentiu o novo dono do mundo, ele se sentiu vitorioso da guerra. E aí ele disse que a partir de então o mundo ia viver uma nova ordem mundial, uma nova organização dos países, uma nova forma de administrar e de alcançar os objetivos na geopolítica mundial, tá? Então os Estados Unidos ele surge agora como principal país hegemônico. A gente diz que na nova ordem mundial surge uma unimultipolaridade. O que é isso? A gente sai de uma bipolaridade para uma unimultipolaridade. A verdade é que não existe um único polo de poder quando acaba a Guerra Fria, e sim vários polos, vários países com capacidade econômica e política de mostrarem o seu poder no mundo. Só que, mesmo assim, ainda existia um país que se sobrepunha aos outros em poder, em ideais, em influência cultural, econômica, política, que era quem? Os Estados Unidos. Por isso esse UNI, tá? O UNI representa o poder maior dos Estados Unidos, mesmo diante do ressurgimento de vários polos de poder, tá? E não mais da existência de uma bipolaridade. Ok? Gente, pós-Guerra Fria. O que a gente consegue observar nesse pós-Guerra Fria? Primeiro, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí. A OTAN, ela passa a ter uma posição de destaque enquanto organização supranacional. A OTAN, o Pacto de Varsóvia, ele acaba, juntamente com a União Soviética, e a OTAN permanece. Gente, a OTAN cria força. Infelizmente aqui ficou preto, não está saindo direitinho. Ó. Ela cria força mundial e ela assume a capacidade de incorporar a Europa Oriental ao Ocidente. A Europa Oriental, que antes era representada pela União Soviética, que antes estava dividida, passa a ser incorporada, passa a fazer parte das estratégias econômicas e políticas e militares dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia. Enfim, o mundo, a Europa, principalmente ocidental, consegue se unir à Europa, perdão, ao contrário, a Europa oriental consegue se unir à Europa ocidental. E aí a gente entra na última parte, que é, e agora? Contra quem eu vou lutar? Durante anos, Estados Unidos ficou lutando contra o terror vermelho, contra o comunismo, contra o socialismo, que ele era totalmente contra, que ele achava que seria o mal da humanidade, né? Fim da Guerra Fria, fim fim da ameaça imediata do socialismo. Não que isso não existisse. A gente sabe que até hoje os Estados Unidos, né, tem aquele medinho de qualquer política mais de esquerda, mais aberta, por causa do tal terror vermelho. Mas, de certa forma, esse terror está equilibrado. A União Soviética se desfez. Estados Unidos está no comando, está no poder, está como um país hegemônico. Então, agora, o traidor vai ser outro. Agora eu vou lutar contra outra coisa, que é o terrorismo, tá? E isso acontece principalmente depois de 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Começa o que a gente chama, então, de doutrina Bush. O que foi a doutrina Bush? A doutrina Bush se baseava numa guerra preventiva
contra o terrorismo. O que era uma guerra preventiva? Os Estados Unidos, ele estava se prevenindo do pior, dos ataques terroristas. E como que ele fazia isso? Intervindo em qualquer país que ele achasse que pudesse ser uma ameaça à sua hegemonia, à sua economia, enfim, uma ameaça terrorista. Qualquer país que ele desconfiasse que pudesse ser uma ameaça terrorista, ele invadiria, inclusive, militarmente. Essa era a guerra preventiva, como forma de prevenção. Ele não queria mais, né? Ele alegava que ele não queria esperar um outro 11 de setembro para poder intervir. Então, se ele desconfiasse de alguma coisa que seria ameaça, ele intervia militarmente. Como assim? O que para ele era ameaça? O que ele alegava como ameaça? Construção de bombas nucleares, por exemplo, associações políticas dentro dos países, né, grupos políticos muito fortes, muito radicais, tá? Com isso, surge um termo chamado de eixo do mal. Os Estados Unidos agora, ele queria combater esse eixo do mal. Esse eixo do mal, para ele, eram os representantes do terrorismo, os principais países representantes do terrorismo, os principais países que poderiam ser ameaças futuras de ataques terroristas. Quem? Iraque, Irã e Coreia do Norte. Lembrando que a Coreia do Norte ainda segue doutrinas socialistas. Então, olha como o terrorismo, nesse caso, está totalmente ligado ainda ao terror vermelho, ok? Ao medo do socialismo diante do sistema capitalista. Galera, é isso. A gente fica por aqui. Agradeço muito a vocês. E obrigada. Até a próxima. Tá ok?